É véspera de Natal, um dos dias mais cheios de sentido do nosso calendário, não apenas porque enche as ruas de luzes, mas porque reacende dentro da gente a esperança. E o evangelho desse dia especial vai desenhando passo a passo esse mistério tão bonito. O Deus que escolheu nascer entre nós. De manhã, Zacarias anuncia que o sol que nasce do alto nos visitará. É a promessa. Depois de tanta espera, a luz vem para iluminar. Quem anda nas sombras, né? É o prenúncio de um novo tempo, de um Deus que não observa de longe, mas se aproxima, caminha junto, toca a vida humana. À tarde, o Evangelho de Mateus abre a história de Jesus com uma longa genealogia. Nomes, gerações, pessoas reais, com acertos, erros, quedas e recomeços. É a lembrança de que Deus age na história concreta dentro das nossas fragilidades. E no centro desse enredo está José, homem silencioso, justo, que acolhe o mistério com fé. Pela coragem dele, o Emanuel, o Deus conosco, encontra um lar. E quando a noite chega, a promessa se cumpre. Hoje nasceu para vós um Salvador. Em Belém, sem luxo, sem palco, o infinito se faz criança. O Criador do universo se deixa envolver em faixas e é colocado numa manjedoura. Um Deus que não vem cercado de poder, mas de ternura. Esses evangelhos juntos contam a história mais humana e mais divina de todas. A história de Deus, um Deus que nasce pequeno para ensinar o que realmente importa: o amor, a simplicidade e a presença. Hoje, então, na véspera de Natal, o convite é deixar essa luz nascer também dentro de nós, que o Cristo que vem nos encontre, com o coração aberto, disposto a recomeçar, porque o verdadeiro Natal não acontece apenas em Belém, acontece toda vez que alguém escolhe amar. E é sobre isso que a gente vai falar com o Padre Valmir Garcia. Mais uma vez está aqui para tomar café comigo. O senhor seja muito bem-vindo. Bom receber o senhor nessa manhã, obrigado, viu? Obrigado. Pode ficar à vontade aí para a gente sentar aqui, tomar esse nosso café, que hoje está especial, viu, Rodolfo? E a mesa tá bonita. Tá bonita. Daqui a pouco vou te convidar para você sentar aqui também, para a gente compartilhar desse café tão bonito que o pessoal preparou para a gente hoje. Agora, padre, véspera de Natal, um dos momentos mais importantes da nossa fé, né? Chegou o dia, né, Wilker? Chegou o dia que a gente se preparou tanto. Exato, e é tão bom a gente poder celebrar e poder partilhar, por exemplo, de uma mesa tão farta, tão bonita, que é a esperança de nós cristãos que, oxalá, essa mesa fosse partilhada com todos, né, principalmente com os famintos. Então, a Natal é um momento tão especial na vida que nós nos alegramos com um drama que aconteceu naquele dia, há séculos atrás, né? Há 2 milênios atrás. Mas um drama que se revestiu em graça e luz, né? Isso é muito importante. E ouvindo o Rodolfo falar agora há pouco, né? A esperança, né? A esperança que insiste. Eu tenho para mim, Wilker, que Deus é muito teimoso. Ah, é? Por quê? É muito teimoso. Ele tem uma teimosia santa. Ele teima em nos ajudar, ele teima em renascer na nossa vida, ele tem uma teimosia de querer de fato salvar a humanidade. Isso é muito bom. E isso é o que acontece hoje, né, na celebração de hoje. Que bom, né, que ele é teimoso assim. Graças a Deus. Que ele é radical aí nesse amor que ele tem por nós, né? Agora, padre, nesse período a gente fala muito sobre esperança, né? E esse ano foi o ano jubilar da esperança. É como se a gente nesse momento estivesse coroando esse ano, que a gente refletiu tanto a respeito desse tema. E que esperança é essa que a gente tem que ter e que deve ser renovada nesse momento em que a gente celebra a chegada do Cristo, o nascimento do Senhor? Quando nós celebramos a presença de Cristo em nossa vida, quando nós celebramos o seu nascimento, isso renasce em nós a esperança de que o mundo pode ser melhor, e o mundo há de ser melhor. Na medida em que nós assimilamos essa teimosia de Deus, esse modo insistente que Deus tem. Eu quero nascer no meio de vocês, eu estou no meio de vocês, eu quero estar no meio de vocês. Para quê? Só para fazer graça? Eu tenho sempre refletido sobre isso, e desde jovem eu reflito, pensando assim: por que Jesus veio nascer entre nós? Para quê? Muitas vezes a gente pensa assim: foi só para fazer bonito. Tem gente que ainda vê o presépio e olha o presépio como se fosse algo bonitinho, algo poético, né? Uma poesia que Jesus nasce no meio de animais. Isso é um drama. E é um drama terrível. É como hoje, por exemplo, crianças que nascem debaixo da ponte
E a gente vai colocar poesia nisso? Não, é um drama. Agora, do drama, do desastre que aconteceu, da sociedade que não acolhia naquele tempo, também hoje, nós vemos nascer uma esperança. Ou seja, dias melhores virão. Pode, do jeito que foi o nascimento dele, nós podemos tirar uma lição. Deus, e foi falado isso aqui, você falou agora há pouco, Deus não veio revestido de poder. O poder dele é serviço. Ele veio servir para nos ajudar a compreender que da simplicidade de um drama daquele nascido no meio de um curral, né, de ovelhas, pode nascer, pode viver uma vida nova e nós podemos ler aquilo como uma preocupação de Deus de estar no nosso meio. E a gente pode interpretar também como uma oportunidade, como um desejo de escancarar essa realidade, né, que existe até hoje. Sim. Dessa indiferença que a gente muitas vezes tem, né? Naquela ocasião, bateram a porta ali da hospedaria e não encontraram abrigo, por isso foram se cobrir ali junto com os animais. E hoje a gente ainda empurra pessoas para situações assim, né, padre? Eu vejo, quando você fala assim, eu lembro do nosso saudoso Papa Francisco, que fala que o pobre é invisível, né? E, de fato, quando Jesus nasceu, Maria e José foram invisíveis. Eles não foram aceitos em lugar nenhum, né? Bateram as portas, não tem lugar, não tem lugar. Vendo aquela mulher grávida, já com dores de parto, as pessoas não se condoeram, não se sensibilizaram, não tiveram a preocupação de ter uma empatia com ela, de acolher. Falaram, não, pelo menos para ela dar luz, vamos acolher. Tira alguém que não está precisando tanto e põe... Não é. E assim também hoje, né? Nós deixamos os pobres serem invisíveis e às vezes a gente passa perto e nem olha, né? E isso é uma lástima na nossa sociedade. E esse nascimento de Jesus, que ainda, infelizmente, as pessoas não compreenderam a plenitude desse nascimento, ainda ele é mal compreendido. Nós ainda temos a capacidade de ver uma poesia num lugar que foi um drama. Então vamos entender um pouco mais sobre essa plenitude, sobre o que de fato a gente precisa extrair dessa realidade, extrair dessa experiência de Cristo ao nascer nessa manjedoura. Como que a gente pode trazer isso para a nossa vida hoje como luz? Inclusive no Evangelho, né? No Cântico de Zacarias, ele fala sobre um sol que nasce do alto. Que luz é essa? Sobre o que essa luz vem? Olha, quando o profeta Isaías proclama, o povo que andava nas trevas viu uma grande luz, e o Evangelho também mostra essa luz nascendo no nosso meio, nós podemos trazer para a nossa realidade dizendo assim, puxa, se Deus iluminou naquele tempo e continuou a iluminar ao longo dos séculos, nós precisamos receber essa luz. Nós precisamos trabalhar para que nós não nos tornemos insensíveis. E a palavra de Deus fala isso, que os nossos corações não fiquem petrificados, né? O profeta Ezequiel fala uma expressão que eu acho muito bonita, dizendo assim, que Deus quer arrancar do nosso peito o coração de pedra. Ou seja, a insensibilidade, a falta de percepção do outro, a falta de empatia, de sofrer com o outro, de ter compaixão. Então eu vejo, trazendo para o nosso mundo hoje, nós podemos perceber que nós temos muito o que fazer ainda para que o mundo seja melhor, para que a sociedade seja melhor, para que as pessoas tenham mais convivência umas com as outras e mais liberdade de viver a vida digna, não uma vida indigna como que Jesus nasceu, numa vida indigna, e também como que muitos outros nascem numa vida indigna. Perfeito. Acho que às vezes, né, o que falta para que a gente alcance esse coração aí, retire essa pedra do coração, é que a gente enxergue o mundo como as crianças, né? Você falou no início aqui do nosso programa, na nossa conversa, sobre as crianças gostarem muito desse tempo, né? Talvez seja justamente porque é um tempo carregado de amor, carregado de significado de pessoas, né? A gente nesse momento se torna um pouco mais humano, né? E eu acho que a criança tem essa essência da humanidade, né? Ela ainda não aprendeu as coisas que a gente aprende. Ela sente quando ela é querida, né? Uhum. Quando ela é amada. Então, isso se transforma em esperança, se transforma em luzes para o caminho dela.
É isso, né? Ela vê uma beleza que a gente às vezes deixa de enxergar ao longo da vida, né? Agora você tem filhos. Tem dois. E nesse período de Natal estão animados. Demais da conta. E férias agora também, né? Estão assim, aproveitando a doidada. Aproveitando a doidada. Agora, vamos cantar uma música aí que nos remeta a esse período de Natal. Qual a música que você preparou pra gente? Tem uma música que a igreja aqui no Brasil a gente sempre canta, que ela realmente traz muito esse espírito do Natal e é muito conhecida por todos. Da cepa brotou a rama, da rama brotou a flor, da flor nasceu Maria, de Maria o Salvador. Da cepa brotou a rama, da rama brotou a flor, da flor nasceu Maria, de Maria o Salvador. O Espírito de Deus sobre ele pousará, de saber, de entendimento, este Espírito será. De conselho e fortaleza, de ciência e de temor, achará sua alegria no temor do meu Senhor. Da cepa brotou a rama, da rama brotou a flor, da flor nasceu Maria, de Maria o Salvador. Não será pela ilusão do olhar, do ouvir falar, que ele irá julgar os homens como é praxe acontecer. Mas os pobres desta terra com justiça julgará, e dos fracos o direito ele é quem defenderá. Da cepa brotou a rama, da rama brotou a flor, da flor nasceu Maria, de Maria o Salvador. Da cepa brotou a rama, da rama brotou a flor, da flor nasceu Maria, de Maria o Salvador. Essa é bonita também. E ela é poesia, né? É uma poesia linda, né? Que ela vem dos Salmos também, né, padre? Ela traz nas estrofes toda essa parte de salmodia, né? Dizendo igual que o Espírito de Deus sobre ele pousará. De saber, de entendimento, este Espírito será, de conselho e fortaleza, de ciência e de temor. Achará sua alegria no temor do meu Senhor. Olha só, bonito, gostei bastante. Agora, padre, quando a gente olha para esse mundo atual, que é cheio de incertezas, cheio de sombras, o que falta para a gente enxergar essa luz que é Jesus e que ele deve representar na nossa vida? Eu volto a remeter nessa música que o Rodolfo acabou de cantar para nós, que é uma música típica do tempo do Advento, que nós estamos terminando hoje, e que nos ajuda a compreender a celebração do Natal, que é olhar para a situação que nós vivemos, que é uma cepa, um toco seco, né? Nós, quando olhamos a humanidade, a sociedade de hoje, a gente pensa assim, tudo está perdido, né? Parece que a humanidade não tem jeito mais, parece que as coisas não têm mais sentido na vida, né? Quando a gente nota que é crescente o número de pobres, de famintos, de abandonados, é crescente a falta de empatia, a falta de sensibilidade. Por exemplo, nós vemos tantas cidades no Brasil que estão praticamente expulsando os moradores de rua dos lugares, que eles estão lá não é por culpa deles e não é por culpa, não é querer deles, mas é uma situação que os levou a isso, né? Então a gente vê assim que o mundo ele está realmente como um toco seco, mas Deus faz brotar do toco seco uma rama, né? Da cepa brotou a rama, da rama nasceu a flor. Da flor nasceu Maria e de Maria o Salvador, né? É uma expressão bonita, bíblica, né? Que mostra para nós, o profeta fala isso, que de onde a gente pensa que não vai nascer nada, nasce o Salvador.
E hoje, quando nós falávamos agora há pouco sobre o Natal, do drama que foi o nascimento de Jesus, a gente pensa assim, o que o nascimento de um pobretão, como foi Jesus, nascido de José, um carpinteiro, um Heres carpinteiro, de um lugar que era publicamente reconhecido como lugar do nada, né? Até falava assim, pode vir alguém bom da Galileia, né? De um lugar pobre, lascado, e Deus fez nascer ali uma grande luz, né? Quando os anjos proclamam lá para os pastores, né? Eis que anuncio para vocês uma grande notícia, nasceu para vós o Salvador. E de repente diz o Evangelho lá, que é proclamado esse dia, os anjos do céu cantaram e glorificaram a Deus, porque aquela luz que nasceu do céu, que veio trazer esperança para nós, já estava ali. E os pastores, quando chegaram perto de Jesus, nascido ali no curral das ovelhas, eles se maravilharam e voltaram para Deus, para a sua vida, glorificando a Deus. Veja bem, de um lugar de drama nasceu a salvação. De um lugar parecendo que não havia mais nada, uma cepa, um pau seco, ali eles viram o Salvador nascendo. Então a gente pode ver também muita coisa boa no mundo de hoje. Eu lembro de um saudoso amigo meu, ele era vicentino, professor lá de Campinas, em Goiânia. Ele falava assim, esse mundo tem jeito, não está perdido. E a gente precisa dessa esperança, de manter viva essa esperança. Esse mundo tem jeito. Agora, essa genealogia chega até José. E eu gostaria de olhar um pouco também para a figura desse homem que se mostra alguém essencial para o cumprimento do plano de Deus e alguém que no silêncio, na sabedoria, na paciência, nos ensina demais, né? Sim. José, ele tem uma percepção muito grande, apesar de nós não termos muito sobre José, mas o que tem na Bíblia já é o suficiente. Para mim, só aquela palavra que fala assim, José, um homem justo, aquilo basta. Ele é justo. E na sua justiça, na prática da sua justiça, ele pôde compreender bem como viver a doação de Deus, como discernir o projeto de Deus dentro de um drama também para ele. De repente, a pessoa, você é noivo de uma mulher, de repente ela aparece grávida e você tem certeza que não é sua criança, né? Foi um drama para José e ele percebeu, ele soube ler nos desígnios de Deus e também soube discernir nas mensagens que Deus mandou para ele, através de sonhos, como diz a Bíblia. Ele soube compreender bem que Deus ele age na história, mesmo através de coisas que a gente não compreende muito bem. Por isso a gente fala, o mundo tem jeito, temos esperança, porque se nós soubermos ler as atitudes de Deus no mundo, nós podemos compreender que há muita coisa boa que pode ser feita e está sendo feita. Milagres acontecem o tempo todo. A gente, às vezes, não consegue enxergar porque a gente está ocupado olhando para outras coisas, né? Mas que a gente, então, tenha essa sabedoria e se encha de esperança todos os dias, né, Rodolfo? Não só agora no Natal. Exatamente. E falando sobre São José, padre, São José era um homem muito simples e muito humilde. E até nisso a simplicidade dele é exposta nos textos bíblicos, né? Quase não se vê falar de São José, a não ser que seja da Sagrada Família ou nessa parte da árvore genealógica, né? Isso também é passado para Jesus, que tudo que a gente vê assim nas histórias contadas, que Jesus se espelhava muito em José, para todo esse caminho da simplicidade também, que ele realmente, a família humilde de Jesus deixou ele como um ser humano, também essa pessoa humilde. Humilde, apesar de ter uma participação importantíssima no cuidado ali com a Sagrada Família, né? Sim. E por isso que é patrono da família, né? José é o patrono das famílias. É genial, né? Ver como Deus age e Deus usa as pessoas simples para fazer grandes coisas, né, padre? Eu tenho um evangelho que foi proclamado agora no começo de dezembro, que fala, né, que Jesus fala, eu te louvo, Pai, porque escondeste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Revelou isso a José. Um pequenino que não teve uma aparente participação importante porque não está relatado, mas a importância dele é muito grande.
Rodolfo destacou muito bem aí, a simplicidade dele está até na falta de citação dele na Bíblia, né? Isso já nos diz muito. Nos diz muito. O silêncio de José nos diz muito. E tem as histórias que se contam, não na Bíblia, mas em livros da época, do começo do cristianismo, que a gente chama de evangelhos apócrifos, fala que Jesus cresceu numa oficina do carpinteiro de Nazaré. Ali ele aprendeu um ofício, ali ele aprendeu a viver com simplicidade e a viver até a falta das coisas, né? E a falta dele foi desde o nascimento, né? Faltou casa para nascer, faltou um berço para dormir, faltou panos para embrulhar, né? Foi embrulhado em faixas e faltou tudo. E certamente faltou até comida ao longo da sua vida, mas ele soube viver isso porque a dignidade de José trazia o suficiente para aquela família, né? E a simplicidade dele está na prática da justiça, né? O homem justo. Perfeito, padre. Muito obrigado ao senhor. Eu que agradeço. Pela presença mais uma vez aqui. Muito bom sempre recebê-lo, tá bom? Obrigado. E um Feliz Natal para você, para o Rodolfo e para todos vocês que nos acompanham.